Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhe darei. Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Animação, fé e coragem. É o que a gente precisa para enfrentar o dia, para enfrentar as nossas dificuldades diárias e também para agradecer as nossas vitórias diárias. Animação e fé. Um cristão triste, ele não consegue ir nem até a esquina. Jesus era alegre, Jesus gostava de participar dos casamentos, Jesus gostava de participar de jantares na casa dos amigos. Jesus estava sempre em atividade com muita alegria, curando, rezando, perdoando, ressuscitando os mortos. Só quem está com alegria pela vida, pelas suas vitórias, as pequenas vitórias no dia a dia, é quem pode ressuscitar, é quem pode curar. E aqui eu falo que você também pode ressuscitar. Quantas vezes você é o ressuscitador de uma pessoa que está triste, amargurada, sem ver mais solução? Quantas vezes você ressuscita a alegria daquela pessoa que você visitou lá no hospital? Quantas vezes você ressuscita a esperança de um filho, de uma filha, quando você diz, você vai conseguir, continue batalhando. Quantas vezes nós também nos ressuscitamos a cada dia. Tem dia que a gente pensa em desistir de tudo. Tem dia que a gente pensa em juntar aí 5 bermudas e sair por aí pelo meio do mundo e deixar tudo para lá. Principalmente no dia que a gente vê 5 boletos para cobrir, cheque para entrar, contas de água, de luz. A gente diz, eu queria ser um andarilho agora. Pegar aí umas 5 bermudas aí, umas 5 camisas, uma bolsa e sair aí no mundo sem compromisso com nada. Mas a vida não é assim. Cada um tem uma missão, cada um tem que cuidar da família, tem que evangelizar, tem que cuidar dos seus afazeres. E tem dia que a gente coloca tudo em ordem e dá tudo certo. Mas é preciso que a gente tenha fé e coragem. Porque um homem sem fé não vira nem a esquina. Um homem sem coragem, ele vive com medo de tudo. E quando nós temos medo de tudo, o medo nos paralisa. Nós ficamos paralisados, porque estamos com medo. E aí eu faço como um tio meu diz, né? Coragem eu não tenho não, mas o medo é bem pouquinho. Então que a gente possa sempre agir com coragem e fé, porque Jesus vai nos auxiliar. Ele sempre dizia, vai, a tua fé te curou. E o evangelho de hoje, nesse dia 14, quarta-feira do ano da graça de 2025, do mês de maio, é o evangelho de João, capítulo 15, versículos de 9 a 17, proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo que ouvi do meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. O que então perdides ao Pai em meu nome, ele vos concederá.
Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós serãos os meus amigos, se seguir os meus preceitos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Bom dia, povo de Deus, mais uma vez dizendo a vocês que Jesus está dizendo para nós. Já não nos chamamos mais de servos, mas de amigos. Jesus quer ter essa amizade com a gente. Jesus quer ter essa amizade com todos nós. Se não fosse assim, ele não teria dito. E como é que a gente trata um amigo? A gente fica feliz quando vai na casa de um amigo. A gente fica feliz quando recebe um amigo em casa. Assim também é Jesus, quando a gente se torna amigo dele. Quando a gente procura seguir os mandamentos, a honestidade do dia a dia. Jesus está dizendo para nós: mas vocês não são mais servos, não são mais escravos. Vocês são meus amigos. O tempo da escravidão já passou. Né? E ele ordena aqui no final, ele diz: isso é o que eu lhes digo, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E o que é que a gente faz para amar uns aos outros? Como diz aqui no Evangelho. Amar uns aos outros, meus irmãos, é a gente querer o bem de todos. Ah, Flávio, mas agora eu vou ter que dar dinheiro aos outros? Não. Ah, mas agora eu vou ter que sustentar alguém? Se você puder ajudar uma pessoa que está precisando, maravilhoso. Mas se não puder, o que é amar os outros? É respeitar os outros. É respeitar aquela família. É respeitar como vizinho, como parente, como filho, como pai, como mãe. É o respeito que Jesus fala aqui. Quando a gente não quer o mal de ninguém, quando a gente não faz o mal para ninguém, quando a gente não deseja o mal para o próximo, a gente está amando o próximo. Quando a gente está vivendo com o suor do próprio rosto e não está pegando o que pertence aos outros, a gente está amando o próximo. Quando a gente não está defamando o próximo, quando a gente não está fazendo fuxico, intrigas com o próximo, a gente está amando o próximo. É o que Jesus diz aqui: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus condenou alguém? Jesus praguejou alguém? Jesus mandou matar alguém? Não. Jesus ressuscitou a Lázaro, que era seu amigo. Jesus curou aquela mulher que estava 10 anos doente. Jesus curou os leprosos. Jesus curou aquele cego. Jesus curou o homem da mão seca. Jesus dava bons conselhos. Jesus perdoou a mulher pecadora. E aí, se a gente for citar aqui, temos muitos e muitos exemplos. Mas, se você procurar no Evangelho, você não vai encontrar ninguém que Jesus tenha prejudicado. Então, muitas vezes as pessoas confundem. Seguir Jesus é agir com falsidade, fazer de conta que é amigo. Não. Jesus nunca agiu com falsidade. Jesus agia com respeito e vendo a fé de cada um. Não precisa você agir com falsidade com ninguém. Você precisa impor o respeito e exigir que os outros lhe respeitem. Com toda mansidão e com toda clareza que o Evangelho nos ensina. Se você não gosta de alguém, é um direito seu. Se você não consegue ter amizade com uma pessoa difícil, é um direito seu. Mas você não tem o direito de defamá-la, de praguejá-la, de desejar o mal. Isso aí não é seguir Jesus. A gente tem que respeitar as pessoas, mesmo que elas não queiram se aproximar da gente. É um direito delas, é um direito de cada um. Cada um escolhe seus amigos. Mas nós, como cristãos, devemos respeitá-las. Devemos
se não tem um convívio tranquilo, se é difícil conviver com algumas pessoas, devemos nos afastar do silêncio e com respeito. Porque assim, quando nós ficamos no silêncio e no respeito, elas também vão entender que tem que respeitar os outros. Então, o que é que o Evangelho nos ensina? Que não devemos julgar. Quando aquela mulher foi entregue nas mãos de Jesus, ali para ser apedrejada, Jesus não agiu com ignorância, nem com discussão, nem com voz alta. Porque Jesus sabia que aqueles que queriam apedrejá-la eram os maiores pecadores. E Jesus disse, tudo bem, aquele que não tiver nenhum pecado, aquele que nunca pecou, seja o primeiro a tirar as pedras. E a partir dos mais velhos, que eram os mais pecadores, foram saindo um a um. E todos foram embora sem atirar nenhuma pedra. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, ali Jesus fez uma catequese, Jesus evangelizou tanto a mulher como aqueles que estavam querendo matá-la. Veja como age um cristão com sabedoria. Nem ficou contra a mulher, nem contra aqueles. Apenas jogou a lei de Moisés. A lei de Moisés diz, aquele que não tiver nenhum pecado, tem o direito de apedrejá-lo. Mas nós todos somos pecadores, mas às vezes encontramos algum de nossos irmãos querendo apedrejar alguém. No sentido figurado, é claro. Mas ainda hoje tem gente querendo apedrejar os outros. E no Evangelho de hoje, está dizendo aqui, né? Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Então Jesus está dizendo aqui, vocês são meus amigos, vocês sabem o que eu fiz, o que eu faço, o que eu digo. Tudo que eu falei foi às claras, não falei nada das escondidas. Tudo foi revelado para nós. E Jesus está dizendo, tudo que eu falei e fiz foi o que eu vi do meu Pai. Por isso que o pai tem que dar bons exemplos ao filho. Por isso que a mãe tem que dar bons exemplos. Porque os filhos repetem. Eles aprendem desde pequeno aquilo que vê nos pais. Se os pais têm uma boa atitude, ele vai ser um cidadão de bem. Se os pais forem marginais, ele vai quase certeza, né? Tem alguns que fogem disso, mas quase certeza dos filhos imitar os pais. Então, que a gente possa refletir hoje no Evangelho de Jesus Cristo, que termina dizendo assim, amai-vos uns aos outros. Aí você pode dizer, Flávio, tem pessoas que não dá para amar, tem pessoas que são difíceis, tem pessoas que são traíras, tem pessoas que são falsas, são pessoas que querem nos apunhalar pelas costas. Tem. Mas aí, se você fizer a sua parte de cristão, se você souber amá-la como Jesus amou, ela vai ver que você é uma pessoa do bem. Ela vai perceber que você não é do nível dela. E aí vai haver um respeito. Temos que agir com sabedoria e inteligência. Porque senão vamos nos tornando igual às pessoas maus. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.